Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será Horrível Coisa. 3 textos vão aparecer dentro do nosso guia de estudos hoje, que servirão como base para o nosso estudo. O primeiro, Hebreus capítulo 10, versos 28 a 31, que diz: Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós considerado digno aquele que calcou a pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bem, o outro texto, Deuteronômio, capítulo 17, verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. O outro texto é Deuteronômio 32, 35. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando revelar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. O autor da carta aos Hebreus vai lançar mão de uma base de argumentação. Em sua carta, ele está trabalhando com o povo judeu, que está disperso pelo mundo do primeiro século, e ele vai mencionar para eles a importância de Cristo Jesus dentro do contexto da aliança. Tudo o que dizia respeito aos sacrifícios e à intercessão dos sacerdotes, ao mesmo tempo do sumo sacerdote, tudo apontava para Cristo Jesus. Portanto, Cristo é o maior presente que o céu nos ofereceu. Toda a aliança de Deus, ela vai encontrar o seu significado em Cristo Jesus. Depois de trabalhar de forma abundante isso tudo, o autor dessa carta vai tentar fazer 2 aplicações. Ele vai mostrar que no Antigo Testamento, na aliança feita com o povo de Israel, aquele que pecasse deveria morrer. Havia uma série de prescrições que as leis que Deus havia dado para Israel enquanto nação mencionavam. Se o indivíduo cometesse alguns daqueles crimes, ele poderia ser perfeitamente apedrejado até a morte. Entretanto, quando ele vai aqui tentar falar a respeito da graça de Cristo, ele vai mencionar quanto mais aqueles que pisarem a pés o sangue da nova aliança em Cristo Jesus, que rejeitarem o Espírito da graça de Deus. É impressionante porque a Bíblia vai mencionar que o céu fez absolutamente tudo o que podia para fazer com que a humanidade pudesse alcançar a salvação e a vida eterna. E o Senhor Deus continuará fazendo até o último instante em que a graça ainda puder agir na humanidade. Ele continuará agindo, continuará falando, continuará trabalhando para poder salvar. Entretanto, haverá um momento em que a sua graça vai cessar. E nesse momento acontece aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: que horrível coisa será essa. Ele está mencionando, vai lançar mão de um outro texto de Deuteronômio, que menciona que minha é a vingança, diz o Senhor. E o Senhor Deus, quando ele tem que entrar em cena, ele não vem para brincar. Todas as vezes que ele entrou numa batalha com as forças da rebelião, ele venceu. E ele avisou o povo de Israel que se eles fossem infiéis à aliança, que as consequências viriam, através de bênçãos e maldições. Bênçãos se fossem fiéis, maldições se fossem infiéis. Por exemplo, quando ele mencionou que eles seriam espalhados pelas nações, se permanecessem de forma impenitente em rebelião contra Deus. Isso aconteceu no ano 622, quando Israel, o reino do norte, foi invadido pela Assíria e foi espalhado pelo mundo de então e nunca mais conseguiu se reunir como nação. Posteriormente, no ano 605, Nabucodonosor vai invadir o reino do sul, o reino de Judá, e vai deportar os judeus para o cativeiro.
E o fato é que cerca de 2 milhões de indivíduos vão para o cativeiro. E a Bíblia vai mencionar que na primeira leva retornaram pouco mais de 40 mil, algo entre 44, 45 mil pessoas voltaram, junto com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué. Eles reconstruíram. Mas quando o Senhor Deus disse que algo aconteceria, vai acontecer. E agora o autor da carta aos Hebreus vai pegar essa mesma ideia para poder dizer o seguinte: se a palavra de Deus não falhou com Israel na antiga aliança, vocês acham que na nova aliança, se nós resolvermos pisar a graça de Cristo, fazer pouco caso do sangue da aliança que foi derramado por nós, vocês acham que o Senhor Deus não trará retribuição? Muito mais. Porque agora temos ainda uma revelação muito maior do que eles tinham no passado. Temos mais informação. E quanto mais informação recebemos, maior é a responsabilidade que temos com essa informação. A grande pergunta é: o que nós vamos fazer com ela? Se tomarmos decisões equivocadas, o autor da carta aos Hebreus vai agora, citando os princípios apresentados em Deuteronômio, mencionar que a vingança de Deus virá sobre o seu povo. Por isso ele vai dizer: que coisa horrível será essa? A graça de Deus continua à nossa disposição. Estava à disposição de Israel quando Moisés entregou-lhes a mensagem que ficou registrada em Deuteronômio. Está disponível a nós, no contexto da nova aliança, que nos foi apresentada pelos apóstolos, bem como por toda a revelação do Novo Testamento. Portanto, assim como Deus não poupou Israel no passado, mas a vingança veio sobre eles, assim também o Senhor Deus não poupará as pessoas desse tempo, se rejeitarem o sangue da aliança de Deus. É por isso que esse é considerado como o ato estranho de Deus. Estamos tão acostumados a olhar apenas para a perspectiva do amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, que quando olhamos o Deus revestido de vingança, descrito de forma tremenda, até mesmo pelos profetas da antiguidade, com suas roupas completamente ensopadas com sangue, no momento em que ele vem para poder exercer juízo, exercer vingança sobre o povo. Esse é um ato estranho. Eu gostaria de orar a Deus pedindo a Ele para que nós possamos ser contados entre aqueles que farão valer a graça de Cristo, que viverão embaixo dela e que jamais pisarão a pés a graça de Cristo, o sangue da aliança, o sangue derramado por Jesus Cristo por nós. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu amor é maior do que a nossa capacidade de pecarmos. Mas, ao mesmo tempo, que a Tua graça um dia chegará ao fim. Pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitarmos esse tempo de graça que temos para fazer com que o sangue da aliança possa ser aplicado no nosso coração e que a graça de Cristo nos cubra completamente. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?